Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu tô aqui para te convidar para um papo literário. Tô aqui com o meu cafezinho de lei. Espero que você esteja com a sua bebida, sua água, café, chá, enfim, algo para degustar enquanto nós conversamos. O papo literário de hoje é sobre esse livro aqui, Modern Love. Histórias reais de amor, perda e redenção. Bom, Modern Love não é só um livro, certo? Iniciou com uma coluna no jornal The New York Times, onde os escritores eram os próprios leitores. Como assim? O organizador Daniel Jones, juntamente com outros colaboradores, recebia as histórias do seu público, organizava-as e publicava-as em uma coluna no jornal de Tucujo. A ideia era contar histórias sobre amor, perda e redenção. Um amor não somente amor romântico, platônico, como nós estamos acostumados a falar, a nos referir quando falamos sobre histórias de amor, mas um amor no geral, perdas também, amor próprio, o encontro de si consigo mesmo. E qual foi o resultado? Bom, com tantas histórias, tantos relatos, esse sentimento, essas emoções já não cabiam apenas em uma coluna de jornal. Então foi necessário expandir para o livro. O livro que eu tenho aqui em mãos, o assunto do nosso papo literário de hoje. Posteriormente, foi transformado em uma série na Amazon Prime ou na Prime Video, que provavelmente é de onde você conhece esse nome, Modern Love, assim como era de onde eu conhecia também, apesar de nunca ter terminado de assistir a série. Bom, como eu estava comentando, eu fiz o caminho inverso, assim como muitos leitores. Iniciei pela série, que eu nunca terminei, acho que nem a primeira temporada. Fui para o livro e nunca conheci a coluna. Esse livro, essa leitura só aconteceu pela indicação de uma influencer no YouTube. E que indicação abençoada! Ela falava com tanta vontade desse livro que eu fiquei tentada a comprá-lo. Só que na época eu achava o preço um pouco salgado. Então eu estava esperando a oportunidade desse valor baixar, diminuir, para que eu pudesse efetuar a compra. De fato aconteceu uma promoção na Amazon, no site da Amazon, onde eu pude comprar e ficou mornando em quarentena, né, na minha estante, mas até eu pegar ele para ler de fato e me deliciar com cada história. Como eu expliquei anteriormente, são vários autores, porque são histórias curtas que cada autor conta sobre uma experiência que teve com uma pessoa, consigo mesma, uma experiência no trabalho, com um colega, enfim. São vários os ambientes, várias histórias, vários autores. E por isso, por essa vastidão de ambientes, de escritores, eu não esperava um sentimento único partindo desse livro. Algo que eu sentisse ao longo de todo o livro. Eu esperava múltiplos sentimentos, múltiplas sensações ao longo de cada história. Mas não foi isso que aconteceu. O que eu senti foi um convite especial. Em cada início de história, um convite empático, de me colocar no lugar daquele personagem, de me colocar no lugar sabendo que aquilo não era somente um personagem, sabendo que aquilo ali era uma pessoa. Alguém que estava contando, que havia vivenciado a história e que estava contando aquilo. Como eu havia dito anteriormente, não são histórias de amor romântico puramente. São histórias de amor entre pais e filhos, histórias de amor fraternal, histórias de amor entre esposo e esposa, claro, também. Histórias de amor entre amigos e histórias de amor entre pais e filhos, inclusive entre pais e filhos quando esses filhos são adotados. E o convite e as reflexões surgem ao longo de cada história. Por exemplo, quando se descobre que um filho tem deficiência, aonde fica esse amor? Esse amor ainda sobrevive? Ou quando o seu cônjuge, o seu companheiro de anos adoece perdendo a capacidade de lembrar de momentos. Ainda há espaço para o amor, para o companheirismo, para a paciência e para o cuidado? São respostas que inicialmente podem parecer simples, mas ao ler cada página, cada sentimento, cada situação, os dilemas que essas famílias vivem, que essas pessoas viveram, nos fazem refletir, nos fazem pensar, e se fosse eu nesse lugar, o que eu faria? Foi um livro muito bonito de se ler, foi um livro que eu demorei um pouco para ler, isso eu vou comentar um pouco no próximo vídeo,
a respeito dessa minha dificuldade de manter a constância com a leitura. Mas foi uma leitura, para além de bonita, às vezes dolorida, emocionante em cada página, sem sombra de dúvidas, e uma leitura que eu fiquei pensativa em cada momento, em cada passagem, a partir da leitura de cada autor. Eu não me arrependo de ter escutado a indicação com carinho dessa youtuber e de tê-la guardado para mim, para que eu pudesse externar, né, através da leitura com o passar do tempo. Então, por isso, eu deixo aqui também a minha indicação desse livro aqui, maravilhoso. E para fomentar um pouquinho dessa vontade em você, eu vou ler um trechinho que eu marquei, dentre alguns, não vou dizer muitos, mas entre alguns que eu marquei, eu vou ler um para você. Eu vou ler algumas passagens de uma história que eu gostei muito, uma história que mexeu muito comigo, chamada A Corrida Fica Mais Gostosa Perto da Última Volta, de Yves Pell. Vou ler 3 passagens, tá? Vocês vão entender mais ou menos a história com essa primeira que eu vou ler. O amor maduro é diferente. Na casa dos 70 e 80 anos, já passamos por altos e baixos suficientes na vida para saber quem somos e aprendemos sobre compromisso. Sabíamos alguma coisa sobre a morte, porque já tínhamos visto pessoas amadas morrerem. A linha de chegada estava se aproximando. Por que não deixar o coração desabrochar uma última vez? Eles namoraram por 2 anos, quando eles estavam um com 70, outro com 80. Eles anunciaram o noivado e se casaram. Outra passagem na mesma história. Eu não apenas fui feliz durante os poucos anos que tive com Sam. Como sabia que era feliz? Tive uma das bênçãos mais preciosas que um ser humano pode ter, o amor verdadeiro. Persegui esse amor e o encontrei. Nós dizíamos com frequência um para o outro, somos tão sortudos. E éramos. O amor jovem, mesmo para pessoas velhas, pode ser surpreendentemente abundante. Esse livro não é só sobre amor romântico, mas são as histórias que mais me pegam. Então, eu li esse trecho porque é um amor romântico que amadureceu, que desabrochou com pessoas já maduras. Eu acho muito bonito isso. Acho muito bonito essas possibilidades do amor transcender. Né? A gente sempre pensa em histórias românticas de 2 jovens, mas essa história mexeu muito comigo e é muito bonita, muito poética. A gente se sente mesmo, não só com essa história, com as outras também, mas eu queria ler essa para dar um gostinho para vocês. E aí eu quero saber de vocês. Você já leu esse livro? Você já assistiu a série ou algum episódio da série? Tem um episódio muito bacana, né, com a atriz que fez O Diabo Veste Prada, que é uma atriz que eu gosto muito. A mesma atriz que fez o filme O Estagiário. Maravilhosos os 2 filmes. E ela fez um episódio em que ela tinha uma doença, né, bipolaridade, e ela conta como ela lidou, né, com as situações. E a atriz é maravilhosa, o episódio é maravilhoso. Quando eu estava lendo, inclusive, o capítulo sobre esse episódio, eu estava visualizando o episódio mentalmente, enquanto eu estava lendo, de tão bom que é. É isso, eu quero saber se você assistiu a série, se você leu o livro, qual foi ou quais foram a história ou as histórias que mais marcou você, tá bom? A gente continua essa conversa pelos comentários, se você se sentir à vontade. Fique à vontade também para ver outros vídeos aqui, a gente tem uma playlist só sobre livros, sobre leituras. Estou com um projeto novo que é basicamente zerar os livros da minha estante, das minhas estantes. Que são muitos, tem vídeo contando sobre esse projeto, tem vídeo mostrando todos os livros não lidos, e esse daqui, Modern Love, é um deles que estava como não lido e agora está lido. Então, se você tem ele na sua estante e ainda não leu, esse é um convite para você ler ele. E se você tem outros livros na sua estante, que esse vídeo seja um convite a você escolher algum da sua estante ainda não lido e lê-lo, se deliciar com a leitura, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.